Olá pessoal, sou o professor Adeval e vamos dar continuidade aqui a unidade 3, né, aliás, e na parte 2, tá? Vamos continuar falando de álgebra booleana, ok? Então aqui vamos relembrar a definição de álgebra booleana, tá? Na parte anterior eu já mostrei, eu já falei da onde que veio essa definição, tá? A motivação dela veio da teoria de conjuntos, tá? E da lógica proposicional e serviu como base para a gente ter essa definição, ok? Agora, eu vou mostrar algumas coisas que surgem dessa definição que não se aplica, por exemplo, nas operações usuais que a gente conhece, dos reais ou dos inteiros, tá? Por exemplo, vai ocorrer que eu somar dois elementos, por exemplo, 1 mais 1, e a resposta vai ser 1. Isso mesmo. Eu vou somar dois elementos, 1 mais 1, e a resposta vai ser 1, e não 2. Então, por aí a gente já tira que o conjunto dos números inteiros com as operações de soma e multiplicação não forma uma álgebra booleana, ok? Então, a álgebra booleana é um pouquinho diferente do usual. Então, vamos relembrar ali a definição. Então, vamos ali na propriedade 5b, que diz o seguinte: x vezes x' é igual ao elemento zero. Tá? O que quer dizer isso? Lembra que o x' para a gente é o complementar. E o ponto é a operação binária, é uma operação binária. Para conjuntos, esse ponto é a operação binária interseção. Na lógica proposicional, esse ponto é o e. Ok? Então está dizendo o seguinte, que não pode ocorrer x e o seu complementar. Na lógica, né, ficaria assim, que não pode ocorrer uma afirmação e a sua negação ao mesmo tempo. Tá? Então, a ocorrência de uma afirmação e a sua negação ao mesmo tempo, isso é zero. A gente entende na álgebra booleana que isso é zero, tá? Na 4b, está dizendo o seguinte, que x vezes 1 é igual a x. Esse já é mais razoável, né? Esse coincide com a álgebra que a gente está acostumado a ver, né? Porque a gente sabe que um número multiplicado por 1 dá esse próprio número, né? Então, aqui eu só vou ressaltar aquelas propriedades que são diferentes. Tá? E são essas propriedades que você tem que saber na hora de montar as tabelas verdades. Tá? Por quê? Você vai somar dois elementos. É diferente a soma, então você tem que saber como se comporta essa soma. Ok? Então vamos aqui no próximo slide, que a gente tem algumas propriedades que nascem da definição. E uma propriedade é essa que eu falei, que é a propriedade idempotente, que se chama, tá? Que é essa propriedade? Quando eu pego dois elementos do conjunto, eu faço x mais x, a resposta dá x, e não 2x, ok? Então, se eu somar 1 mais 1, o resultado é 1, e não 2, tá? Isso parece meio esquisito, mas daqui a pouco eu vou colocar um exemplo aqui de uma álgebra booleana, ou seja, de duas operações, vou colocar as operações binárias e uma operação unária, tá? E que vai satisfazer todas as propriedades da definição, ok? Então, aqui no exemplo 1, vamos lá comigo, a propriedade idempotente. A gente tem x mais x é igual a x. Como que se demonstra essa propriedade a partir da definição de álgebra booleana? Tá? Então, ali está descrito, todas as linhas estão enumeradas, tá? Na linha 1, a gente usou a propriedade 4b. Na linha 2, a gente usou a propriedade 5a. Na linha 3, a propriedade 3a. Na linha 4, a propriedade 5b.
E na última linha, né, quando a gente chegou finalmente, que x mais x é igual a x, a gente usou a linha, a propriedade 4a da definição, ok? Então, numa álgebra booleana, x mais x é igual a x, e não 2x, ok? Eu coloquei um exemplo, considerando o conjunto B dotado dos elementos 0 e 1, tá? Então, o conjunto ele tem basicamente o 0 e o 1, tá? Com as operações binárias, o mais e vezes, né, que é o pontinho, dadas pelo seguinte: a soma eu vou definir dessa forma: x mais y vai ser o máximo entre x e y, e x vezes y vai ser o mínimo entre x e y, ok? Então, gente, essa operação de soma e de produto não tem nada a ver com as operações de soma de produto que vocês conhecem lá da multiplicação de números reais e inteiros, ok? Então, é aqui que entra a grande diferença de o que é uma álgebra booleana, tá? Então, eu estou colocando o máximo entre x e y para definir soma, ou seja, quem que vai ser um elemento da soma? Você vai comparar dois elementos, vai pegar o maior. Quem vai ser um elemento para multiplicação de dois elementos? Você vai pegar o menor deles, ok? Com essas duas operações, eu tenho uma álgebra booleana, ok? E a outra operação unária vai ser a operação de complementaridade. Vamos pegar o complementar. Ok? Bom, aí eu destaco o seguinte: com essa álgebra, 1 mais 1 não é 2. Como é que eu faço a soma de 1 mais 1? 1 mais 1, eu vou pegar o máximo, o maior entre 1 e 1. Então, o maior entre 1 e 1 é ele mesmo, é 1. Tá? Então, com essa soma definida dessa forma, a gente tem... É diferente, tá? Mas a gente tem uma álgebra booleana. E daí depois a gente vai fazer um exemplo aqui também. Ok? O exemplo 2, a propriedade idempotente, tá? Ela gera uma propriedade dual. O que é a propriedade dual? A propriedade dual, você pega o sinal de mais e troca pelo ponto, ou seja, o sinal de vezes, tá? Então, x mais x igual a x gera a propriedade dual x vezes x igual a x. Então, olha só, x vezes x não é x quadrado, ok? Porque essa operação de produto ela é diferente, não é o produto como conhecemos desde sempre, ok? Aí, para pensar, a gente tem umas questões, tá? Coloquei umas questões aqui. Qual é o significado da propriedade idempotente, do exemplo 1, no contexto da lógica proposicional, tá? Ou seja, como que a gente pode interpretar a propriedade x mais x igual a x na lógica? Ou x vezes x igual a x, tá? Outra questão, e no contexto da teoria dos conjuntos, você faz a mesma questão. E na teoria dos conjuntos, como que interpreta x mais x igual a x? Ou x vezes x igual a x, tá? Aqui tem mais um exercício, tá? Para dizer qual é a propriedade dual, por exemplo, de x mais 1 igual a 1, tá? X mais 1 igual a 1. É só você trocar o sinal de mais pelo ponto, né? A propriedade é a outra operação binária, que é o x. E aí você vai ter x vezes 1 igual a x, né? Então, aqui, aliás, x vezes 0 igual a 0, ok? Porque o dual de 1, ou seja, é o complementar de 1. Complementar de 1 é 0,
né? Então, vai ficar x vezes 0 igual a 0, ok? Então, aqui a gente pode responder a primeira questão o seguinte, né? X mais x igual a x. Pense em conjuntos agora. A união com A dá o quê? Dá o próprio A, ok? Então, olha só. A união com A dá o próprio A. Isso é verdade em teoria de conjunto. Ok? Então, a gente só pegou ali a união e escreveu de forma genérica uma operação que vai funcionar em outros conjuntos. E essa operação a gente deu o nome dele, simbolizou por mais, o sinalzinho de mais. Agora, pensa na outra operação. X vezes x igual a x. Isso na álgebra booleana. Como que eu interpreto isso em teoria de conjunto? Ora, A interseção com A dá próprio A, ok? Então, é como se eu tivesse A vezes A igual a, não A ao quadrado, ok? Então, a gente pegou emprestadas propriedades de teoria de conjunto e de lógica e definimos a álgebra booleana. Só para terminar, a gente tem um exemplo aqui, 3 exemplos, na verdade. Tá? Então, você pode considerar o conjunto B, tá, como sendo F e V. Tá? O que é F e o que é V? V é verdade, tá? Então você tem uma sentença e você considera verdade e o F é falso, tá? Sobre essa sentença. E aí você tem os conectivos, tá? O conectivo ou a gente vai denotar por aquele Vzinho, né? Um V. E o conectivo e a gente denota por aquele chapeuzinho, né? Que é o V invertido, tá? E aí tem a negação, tá? A negação a gente usa um cantoneira, tá? Ou um tio, ok? E os elementos desse conjunto vai ser F e V. Tá? Então, olha só, esse conjunto com essas operações, tá? Uma álgebra, forma uma álgebra booleana. Então, toda lógica proposicional é uma álgebra booleana, ok? Outro exemplo, a gente já disse, considera o conjunto e as partes desse conjunto, e aí considera as operações binárias, união, interseção, e complementar, a operação unária, o complementar. E aí considera o conjunto vazio e o conjunto A, o qual a gente definiu as partes de A. Esse conjunto com essas operações também vai ser uma álgebra booleana. Tá? E por fim, a gente considera aqui, tá, o conjunto formado pelo 0 e o 1, com o símbolo de mais, que pode ser qualquer operação binária que você define, e pontinho, que é a operação de vezes, tá? Mas é uma operação que também se define, tá? O linha, né? Um tracinho, que é a operação de complementar, e o 0 e o 1 são os elementos do conjunto. Tá? Isso aí vai ser uma álgebra booleana, tá? Contendo os elementos 0 e 1. E esta álgebra, em particular, é usada para circuitos lógicos. Tá? Circuitos lógicos são os circuitos que formam um computador. Tá? São os circuitos 0 e 1. Então, você pode pensar no 0 como, por exemplo, a corrente elétrica aberta, ok? E o 1, você pode pensar a corrente elétrica fechada. Então, você tem circuito aberto e fechado, ok? E o computador, ele funciona assim. Tá? Os transistores, eles funcionam com circuito aberto, 0, e circuito fechado, 1. Tá? Então, todo o funcionamento de um computador, ele é baseado numa álgebra booleana, ok? Aí, só para terminar, as conclusões que a gente tem, o matemático americano
Claude Shannon identificou em 1938 uma forte correlação entre a lógica proposicional e a lógica dos circuitos, ok? E foi o primeiro a sugerir que a álgebra booleana poderia unificar as duas abordagens, servindo como formalismo para modelar circuitos lógicos ou redes lógicas, ok? Uma importante consequência desse trabalho é que os circuitos lógicos podem ser modelados, analisados, testados e otimizados independentemente de sua implementação, ok? Então, não precisa construir a máquina, você pode fazer todos esses testes teoricamente. De fato, praticamente todos os circuitos de um computador digital são modelados em termos de uma álgebra booleana, cujo o conjunto suporte B possui dois elementos, ok? O verdadeiro e falso, ou 0 e 1. Então, agora a gente pode fazer um exemplo aqui. Ok, gente, então vamos utilizar aquele mesmo exemplo que a gente já fez. Vamos considerar, tá, a mesma álgebra 0,1. Ok? Então, aqui está o meu conjunto B, tá? Eu tenho a soma e o produto. Tenho uma operação de complementar, tá? E aqui são os elementos que eu utilizo, né, para fazer referência. Por exemplo, o zero é como se fosse o vazio, né? Na lógica seria o falso, né? E aqui seria o todo ou o verdadeiro, tá? O conjunto universo. Então aqui a gente tem uma álgebra de Boolean sobre esse conjunto, ok? Agora vamos aprender a fazer operações aqui, né? O que a gente sabe, o que é principal, tá? Que a gente viu é que se eu somar dois elementos, tá, ele dá o próprio elemento, ok? Então, essa propriedade aqui é chamada idempotente. Ok? E o mesmo vai valer para multiplicação, ok? Então, a gente vai ter, por exemplo, x operado com x, isso é igual a x, ok? Então, essas duas operações aqui, tá, que são chamadas idempotentes, tá, elas são o que distingue a álgebra de Boolean do restante das álgebras que a gente conhece, por exemplo, nos inteiros ou nos números reais, ok? Porque a gente sabe que nos números reais com a soma usual, x mais x dá 2x, e x vezes x dá x quadrado, né? Porém, aqui não, ok? Então, vamos utilizar isso aqui para a gente calcular alguns valores, tá? Algumas operações. Então, por exemplo, se eu pedir aqui x é igual, pega um elemento A mais A, tá? Então, a gente sabe que isso aqui, pela álgebra, por ser uma álgebra de Boolean, isso aqui vai dar A, ok? Então, utilizando essas ideias aqui, a gente consegue calcular, né, as tabelinhas, ok?
Então aqui eu posso colocar um exemplo. Uma tabela, tá? Aqui a gente pode colocar os valores, tá? Aqui a operação, né? Posso colocar uma operação aqui de soma, tá? E aqui eu posso colocar os valores que você queira, tá? Aqui 0, 1, tá? Então somar, tá? É usar esta regra, ok, gente? Lembrando que x mais 0, pela definição de álgebra booleana, isso aqui dá o próprio x, né? Isso aqui a gente viu lá. Então, eu posso somar todos aqui, ó, 0 mais 0, né? Dá o 0, ok? 0 mais 1 dá 1, ok? 1 mais 0 é comutativo, é igual a 1, 0 mais 1 é igual a 1 mais 0, né? Então, isso aqui também dá 1. E aqui, olha só, o último, né? Eu tenho 1 mais 1, que não é 2, né? É 1, ok? E a partir disso aqui, gente, a gente consegue fazer outras tabelas, tá? Aí você consegue, por exemplo, fazer tabela verdade para outros tipos de operações. Por exemplo, pegando A complementar mais B complementar, ok? E daí você é só olhar quem é o complementar de um número. Ah, se eu tiver o A igual a 0, né? Se o A for o 0, quem é o complementar? A linha é complementar do 0, gente, é 1, certo? E se eu tiver o B igual a 0, é a mesma coisa, né? B igual a 0, complementar é 1. Logo, se eu tiver com A igual a 0, B igual a 0, esta soma aqui, olha só o que vai dar, né? A' mais B' é igual a 1 mais 1, que não é 2. Pela álgebra booleana é 1, ok? Então, olha, eu consigo fazer outros tipos de operações, né, usando a definição de álgebra booleana. E aí eu consigo, com isso, construir, né, as famosas tabelas verdade. Ok? Bom, gente, e por hoje é só, ok? Espero que vocês tenham aproveitado e bons estudos e até a próxima.